Caminhão provoca queda de postes e deixa moradores da Liberdade sem energia elétrica nesta segunda-feira. Homem morre afogado em açude no município de Esperança. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, testemunhas contaram que Aloísio estava acompanhado de um grupo de 8 pessoas que teriam ingerido bebida alcoólica desde o dia anterior. Paraibanos são convocados nesta segunda-feira para jogos da Seleção Brasileira pelas eliminatórias. Douglas Santos, Zenit. Matheus Cunha, Manchester United. Na política, Adriano Galdino diz que candidatura dele melhor representaria Lula na Paraíba e alfineta rivais. Dos pré-candidatos, o único que defende esse alinhamento político, que defende o presidente Lula, é Adriano Galdino. Os demais pré-candidatos ou são bolsonaristas declarados ou são bolsonaristas enrustidos. E ainda, menino autista de Campina Grande se destaca na arte e terá exposição de telas em renomado Museu de Paris. O que era para ser apenas uma terapia ocupacional se tornou uma coisa séria. E o talento do Matheus vem sendo reconhecido internacionalmente. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Borborema Notícias, o jornal que você precisa para ficar bem informado. Para você, muito boa noite. Eu espero que tenha dado tudo certo no seu dia. Vamos ficar bem informado? Um caminhão derrubou ao menos 4 postes de energia elétrica na tarde desta segunda-feira no bairro da Liberdade, aqui em Campina Grande. O veículo acabou colidindo contra a fiação e saiu derrubando os postes que ficam nas ruas Pedro Brasil e Amazonas, deixando os moradores da comunidade sem energia elétrica temporariamente. Equipes da STTP e da Energisa precisaram ser deslocadas até o local e as ruas foram interditadas por conta da fiação de energia elétrica que ficou espalhada. Eu ouvi o barulho e eu estava o portão fechado. Quando eu abri, eu vi quando o poste caiu. Mas eu não, até então, eu fiquei desesperada, mas quando eu saí aqui fora, estavam os outros 2 caídos. Então eu vi que Deus livrou meu filho. No carro tinha 4 pessoas e ele ia deixar a menina lá na call center e quando ele voltou, ela esqueceu o celular, ele voltou. Só deu tempo ele voltar e eu acredito que não atravessou o asfalto. Não chegou na esquina e já aconteceu. Ele não dava para ver porque ele com o rádio ligado, com o carro em movimento, né? Enfim, para mim foi um livramento de Deus mesmo. E um susto grande, né, dona? Porque eu pensava que alguém tinha batido numa casa e estava caindo tudo. Foi desesperador, mas quando eu vi esse poste no chão, que eu olhei para lá, estava tudo caído, entendeu? E lá na frente foi a surpresa que eu vi há pouco. Uma idosa de 63 anos foi morta a facadas dentro de casa em Juru, no sertão da Paraíba. O principal suspeito é o companheiro da vítima que fugiu após o crime. Antônia Ferreira Pereira, ela foi assassinada com golpes de faca dentro da própria casa no município de Juru, no sertão da Paraíba. E o principal suspeito é o companheiro dela, Geraldo Batista Dias, que fugiu logo após o crime. Esse crime de feminicídio que aconteceu nas primeiras horas da manhã de ontem. A polícia foi acionada por volta das 8 horas e ela apresentava múltiplos ferimentos, múltiplos cortes. Testemunhas ouvidas na delegacia confirmaram a autoria do crime. O homem havia consumido bebida alcoólica na noite anterior e uma das hipóteses é de que teria ocorrido uma discussão entre o casal que tenha culminado aí com essa tragédia. E o autor do crime está sendo identificado como seu companheiro, Geraldo Batista Dias, de 57 anos de idade. Logo após ter cometido o crime, o autor entrou em contato com seu irmão, informando o que havia feito. O irmão foi ao local e constatou que a vítima estava morta.
O autor do crime evadiu-se. A Polícia Civil e a Polícia Militar continuam realizando diligências com o objetivo de localizá-lo. A motivação do crime ainda está sendo investigada, mas o que se sabe até o momento é que o autor teria feito uso de bebida alcoólica na noite anterior e o crime teria sido praticado com um instrumento de arma branca, provavelmente uma faca ou facão. Um homem foi preso por agredir a ex-companheira no bairro Presidente Médici, aqui em Campina Grande. A informação é de que ele estava bêbado. A mulher, ela acionou a polícia militar, então a guarnição foi até o local e essa mulher relatou que o ex-companheiro dela, ele chegou até a residência dela e começou a discutir e também agrediu ela com diversos tapas no rosto. Foi aí que ela decidiu acionar a polícia militar. Depois da agressão, ele foi embora, mas a mulher suspeitava onde ele poderia estar, disse aos policiais que foram até o local e conseguiram prender este homem, este agressor. A mulher estava com hematomas visíveis no rosto depois da agressão e aí esse homem foi conduzido aqui para a cidade da polícia em Campina Grande, assim como a vítima também, obviamente, para seguir todos os proclames e as medidas legais cabíveis nessa situação. Uma mulher morreu em uma colisão no início da noite de ontem em Patos, no sertão da Paraíba. O acidente foi uma colisão frontal envolvendo dois veículos, um Fiat Uno de cor vermelha e um Voyage de cor prata. Dentro do Voyage estavam duas pessoas que foram socorridas até mesmo antes do SAMU chegar. Já no Fiat Uno vermelho estavam dois ocupantes, o condutor do veículo, seu Antônio, que foi socorrido, consciente, orientado, e a senhora Maria Isabel da Silva, de 51 anos, que ficou presa às ferragens do veículo, não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu ainda no local. Um homem morreu afogado na zona rural de Esperança neste domingo. Os detalhes com Renato Diniz. Esse afogamento aconteceu ontem pela manhã em um açude localizado na zona rural de Esperança, no Agreste. A vítima, um homem de 47 anos de idade, identificado como Aloísio da Silva. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, testemunhas contaram que Aloísio estava acompanhado de um grupo de 8 pessoas que teriam ingerido bebida alcoólica desde o dia anterior. O homem estava tomando banho com esses amigos quando teria atravessado o açude de um lado a outro. E em uma dessas situações aí, ele não conseguiu voltar e acabou se afogando. Populares ainda fizeram uma varredura na área, mas o corpo só foi encontrado pelos bombeiros numa profundidade de 2 metros e com distância de 30 metros da margem. Uma vaca da raça Nelore foi esfaqueada na zona rural de Campina Grande depois de uma confusão entre vizinhos. O animal havia escapado do cercado do seu dono e invadido um terreno ao lado, onde acabou sendo atingido por golpes de faca no abdômen. O caso aconteceu na quarta-feira da semana passada no sítio Logradouro, em Campina Grande. Uma vaca fugiu de um cercado e foi parar noutro terreno, onde foi esfaqueada. O crime chegou ao conhecimento da Delegacia do Meio Ambiente no final de semana. A delegada Helen Maria informou que o responsável pela facada foi localizado. Ele tem 44 anos de idade. A vaca está prenha. O dono do animal, o tutor, veio até a delegacia, informou, nos mandou as imagens, que são fortes com relação a esse fato. E a partir do momento que a gente teve essa notícia, a gente já caiu em campo, já diligenciou atrás de saber sobre a autoria, porque inicialmente a gente só tinha um apelido. Então a gente foi em busca, conseguiu localizar o homem. Ele foi ouvido ainda na sexta-feira, alegou que tinha provocado essa lesão
nesse animal de forma não intencional, ou seja, segundo ele, né, ele teria jogado a faca de longe, porém a própria dinâmica, assim, a lesão e tudo, indica que o fato provavelmente não ocorreu dessa forma, porque é uma lesão bem extensa, né, uma lesão profunda, uma lesão que perfurou pele, musculatura, peritônio e intestino do animal. Esse animal, ele permaneceu, foi esclarecido que foi na quarta-feira, o fato, ou seja, o animal permaneceu na mata, acuado, né, ferido, da quarta até a quinta noite. Então, ficou aí essa lesão infeccionando e o prognóstico que o médico veterinário deu é ruim com relação ao animal. Ela está prenha e aí já está com um quadro de infecção no peritônio e isquemia também. Então, aí a gente, se houver a morte, ainda agrava mais ainda a conduta, né? Vai ser maus tratos e ainda vai ter uma causa de aumento de pena aí para o responsável por esse fato. Ele foi indiciado, né? Os maus tratos nesse tipo específico, né? Como o animal é vaca, ele vai de 3 meses a 1 ano e podendo ter agravante caso venha a óbito. E a crueldade contra animais parece não ter limites. Este fim de semana, pelo menos 2 cães foram envenenados e morreram no sítio Grotão, zona rural do município de Puxinanã. Em vídeos divulgados nas redes sociais, moradores da comunidade mostram os animais sem vida e cobram providências. Segundo eles, é frequente esse tipo de crime na região, onde também tem predominado um senso de impunidade para este tipo de caso. Depois do intervalo, saiba como está a saúde do governador João Azevedo, que precisou ser internado às pressas e fez uma cirurgia. E também veja como foi o encerramento do Festival de Inverno de Campina Grande, edição 2025, que contou com a presença de Vanessa da Mata. Estamos de volta com o Borborema Notícias. O governador da Paraíba, João Azevedo, passa bem após ser submetido a uma cirurgia de retirada da vesícula biliar, uma pedra na vesícula, neste domingo. O procedimento aconteceu em um hospital de João Pessoa, após o governador dar entrada na unidade com fortes dores abdominais. De acordo com a Secretaria de Comunicação do Estado, a cirurgia aconteceu sem intercorrências no Hospital Memorial São Francisco. A previsão é que a alta hospitalar aconteça em até 48 horas. E ontem, meu entrevistado no Borborema Entrevista foi o deputado estadual Adriano Galdino, que confirmou o desejo de disputar as eleições para governador da Paraíba. Galdino ainda disse que é quem melhor representa o presidente Lula no estado e ainda chamou os concorrentes de bolsonaristas enrustidos. Nessa disputa interna, digamos assim, dentro da base, qual é a linha de raciocínio que o senhor defende para a escolha da candidatura ou das candidaturas da situação? Eu acho que tem que ter critérios. Um desses critérios é pesquisa. Eu acho que está certo o prefeito Cícero Lucena quando ele fala sempre no critério pesquisa. Um outro critério é alinhamento político com o presidente Lula. Nós sabemos que hoje o governador João tem um alinhamento político com o presidente Lula. Então, o candidato dele também deve ter esse mesmo alinhamento político. E a preço de hoje, na Paraíba, dos pré-candidatos, o único que defende esse alinhamento político, que defende o presidente Lula, é Adriano Galdino. Os demais pré-candidatos ou são bolsonaristas declarados ou são bolsonaristas enrustidos. O único que realmente defende o presidente Lula sou eu, desde sempre. Então, eu vejo que Lula nos representa enquanto nordestino, enquanto paraibano, é o cidadão que pensa igual a gente, que viveu uma realidade igual à nossa, enquanto nordestino. A edição completa está disponível no YouTube da TV Borborema. Eu apresento o Borborema Entrevista todos os domingos às 10h30 da manhã. Você é o meu convidado especial para a próxima edição.
Olha, o Botafogo de João Pessoa entrou em campo ontem contra a rebaixada Tombense pela Série C do Campeonato Brasileiro e foi um jogo difícil. O Belo só conseguiu abrir o placar aos 31 minutos do segundo tempo com um gol de Silvinho após essa bela jogada dentro da área da equipe mineira, vitória do Belo por 1-0. Após o jogo, o técnico Evaristo Pisa, apesar de falar que a meta era escapar do rebaixamento, já olha para a última rodada, também de olho em uma possível vaga na próxima fase. Fizemos o que era necessário, né? Ganhar o jogo, o mais importante, a dimensão dessa competição. A gente estava em 15º, 6º quando iniciou o jogo, acabamos em 9º, com chances concretas de buscar a classificação na última rodada em aberto, claro, dependendo de algumas combinações de resultado. Lembrando que as maiores emoções do futebol de clubes você confere aqui no SBT. Amanhã tem pré-Champions aqui na tela da TV Borborema a partir de 15h45, 15 para as 4 da tarde. Todos os detalhes você acompanha no Borborema Esportes a partir de 1h25. Os jogadores paraibanos Matheus Cunha e Douglas Santos foram convocados pelo treinador Carlo Ancelotti para os próximos jogos da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Os dois pessoenses serão observados nas partidas contra Chile e Bolívia, que acontecem nos dias 4 e 9 de setembro. O detalhe é que o atacante Neymar ficou de fora da lista mais uma vez. Mudando de assunto, das paredes de casa até o maior museu do mundo. Essa é a trajetória das artes de Matheus, criança aqui de Campina Grande, que terá o seu trabalho exposto no Museu do Louvre, em Paris. As roupas manchadas de tinta revelam a evolução de um pequeno artista. Natural de Campina Grande, na Paraíba, Matheus começou a pintar aos 2 anos de idade. Foi por meio das cores e das linhas abstratas que ele encontrou um jeito de se comunicar com o mundo. Foi o hiperfoco dele desde o começo e que pôde trazer essa forma, esse olhar, essa liberdade que ele tem de se expressar da maneira como ele se expressa, né? Então, assim, a arte para ele não é uma coisa que ele está fazendo para ser bonito. A arte dele é a forma dele se expressar, né? Então, quando ele recebeu esse diagnóstico, quando ele era pequenininho, não verbal, a única maneira que ele tinha de falar comigo era através da pintura. Era ali que ele estava falando, estou feliz, estou triste, estou gostando de fazer essa atividade, não estou gostando de fazer essa atividade. Então, foi a arte que proporcionou isso para ele. O que era para ser apenas uma terapia ocupacional se tornou uma coisa séria. E o talento do Matheus vem sendo reconhecido internacionalmente. E o próximo passo é expor no Museu do Louvre, em Paris. O convite surpreendeu a família e ele vai participar da ala de jovens talentos, onde 2 de suas telas serão exibidas. Se você receber um convite de um museu que é renomado e que mesmo que seja um espaço para artistas, novos artistas, mas é algo muito importante, por quê, né? Porque ele está sendo reconhecido por galerias que não são brasileiras. Então vai ser muito importante para ele. Eu acho que talvez ele não dimensione o que seja uma criança autista de Campina Grande, do interior da Paraíba, está sendo reconhecido por galerias internacionais. Ainda falta escolher quais obras seguirão para a França. Mas o menino, que se inspira em Van Gogh, segue pintando e sonhando cada vez mais alto. E você está feliz? Muito. Para fazer a exposição. Aí me diz uma coisa, você já escolheu os quadros que você vai levar ou você ainda vai fazer quadro novo? Como é que vai ser? Eu vou fazer mais quadros para escolher 2. Como é que é o nome desse quadro que está aqui atrás? Qual deles? Esse aqui. Esse aqui eu gostei. Drama. Grama? Drama. Drama? E o outro? O Mundo da Arte. O Mundo da Arte. Todos os quadros têm nome? Tem. De Campina Grande para o mundo, Matheus Rosa transforma tintas em voz e sonhos em arte. Um nome que ainda vamos ouvir muito falar e que agora já começa a escrever sua história no maior museu do planeta.
E aconteceu na noite de ontem o encerramento do Festival de Inverno de Campina Grande, edição 2025. Quem comandou a festa, que teve um grande público no Parque Evaldo Cruz, foi a cantora Vanessa da Mata. Foram dias muito intensos com cultura de sobra para o público campinense. Parabéns aos organizadores do festival, em especial à ativista cultural Eneida Agra Maracajá. Vida longa ao Festival de Inverno de Campina Grande. E a gente encerra o Borborema Notícias de hoje com um trechinho do show de Vanessa da Mata. Para você, boa noite e até amanhã, se Deus quiser.